Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nesse trimestre nós temos estudado aí sobre Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Hoje, na lição número 5, nós estaremos estudando aí Davi e sua equipe de liderados. O textual de nossa lição de hoje está em 1 Samuel 22, 2. que diz o seguinte: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A nossa verdade prática diz o seguinte: o trabalho em equipe é um princípio básico da liderança eficaz, inclusive na causa do Senhor. Se quisermos ser bem-sucedidos na obra de Deus, não devemos esquecer esse princípio. Então veja que coisa interessante que nós vamos estudar hoje, a equipe de Davi, os homens de Davi, assim chamados. E nós vamos ver, será que isso nos faz lembrar alguma coisa? Olha aí o tipo de pessoas que acompanhava Davi. Então, quais os tipos de homens eram os homens de Davi quando acompanharam Davi, quando Davi estava fugindo de Saul? Além dos homens de Israel, nós temos aí alguns homens de condição especial. Vamos ver. Alguns deles, aqui diz que eles se achavam em aperto, outros endividados, e outros de espírito desgostoso. Veja bem que a Bíblia diz que Davi se fez então chefe deles. Se nós olharmos para um exército, os homens de Jesus hoje, vamos colocar aí Jesus como líder de um grande exército, e vamos ver que tipo de pessoas são aqueles que seguem esse exército e cujo exército tem um líder, um cabeça, que é Jesus Cristo. Se nós olharmos para a nossa condição quando nos encontramos com Jesus, vamos ver que cada um de nós, diante de Deus, não diante dos homens, porque muitas vezes nós escondemos a condição nossa diante dos homens, mas diante de Deus, o que éramos nós? Senão homens, é claro, quando dizemos homens, homens e mulheres, né? Cada um de nós éramos o quê? Éramos como os homens de Davi. Estávamos em aperto, endividados, né? Tínhamos aí um espírito desgostoso. Então, cada um deve olhar para dentro de si próprio antes de dizer alguma coisa a respeito dessa equipe de Davi. Veja bem que essa equipe não é diferente da equipe de Jesus, mas esses homens eram homens valentes, corajosos, provaram isso, né? Eram aí tidos como heróis na sua época, porque encontraram um líder. Veja que antes, quando Davi enfrentou o gigante Golias, eles não se manifestaram para enfrentar o gigante Golias. Mas não eram homens valentes? Não tinha homem ali que podia lutar contra 100, não tinha homem ali que podia lutar contra 1000. Não eram homens valentes? Eles não derrotaram gigantes depois de se encontrarem com Davi? Então qual a diferença entre esses homens quando o gigante Golias apareceu para afrontar Israel, e agora, no tempo que Davi estava agora governando sobre eles, estava sendo o líder deles? É porque eles encontraram um líder. Então, um exército não é formado apenas por pessoas de aí um porte físico avantajado, que tem uma condição física de lutar, que tem armas poderosas, né? Nada disso. Um exército precisa de um poderoso líder.
aquele que vai à frente, que dá o exemplo, aquele que organiza essa equipe, que sabe usar cada membro dessa equipe no lugar certo, na hora certa, aquele que dá a vida por essa equipe. Por isso que o exército de Cristo funciona. Nós temos um líder, o cabeça desse corpo que é a igreja. E nós vamos lendo na Bíblia e vamos sabendo como é que esse líder agia, quem é esse líder. E nós vamos conhecendo mais e mais esse líder, vamos amando cada vez mais esse líder e vamos, aí na liderança dele, nós vamos marchando. E tudo que nós fazemos quando lutamos contra nosso inimigo é sempre fazendo aquilo que o nosso comandante, o nosso líder fazia, e sempre fazemos em nome dele. Por isso somos mais do que vencedores. Ele venceu todas as lutas. E quando nós estamos nele, quando nós estamos debaixo da sua liderança, nós somos mais do que vencedores. Temos um líder e devemos conhecer cada dia mais esse líder, nos aproximar cada dia mais desse líder, temos cada dia mais comunhão com esse líder, e quanto mais nós nos aproximamos desse líder, mais corajosos, mais valentes, né? E temos maiores resultados na nossa vida cristã. Veja bem que nós nos aproximamos tanto desse líder que nós passamos a ser chamados cristãos, porque ele é Jesus Cristo. Então veja bem a importância de um líder. Todo esse exército que é a igreja funciona devido a essa liderança de Cristo, mesmo sem ele estar fisicamente em nosso meio. Veja como é importante um líder. Mesmo sem estar fisicamente, ele lidera todo esse corpo espiritualmente, através do Espírito Santo que mora em nós. Então o Espírito Santo é que vai nos fazendo conhecer mais e mais esse líder e vai sabendo aí, cada um de nós, que existe um poder tremendo em nós, dado por esse líder. Quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo conosco, para nos ajudar a conhecê-lo, para nos ajudar a obedecê-lo, para nos orientar sobre o que ele gostaria que cada um de nós fizesse. Veja só a importância de um líder. Mesmo não estando presente fisicamente, mas estando presente espiritualmente, ele é capaz de liderar esse grande exército que é a igreja. Glória a Deus. Os homens de Davi naquela época eram os heróis. As crianças olhavam e falavam: eu quero ser como aquele fulano ali. Eu quero ser como aquele ali. Eram os heróis que existiam na sua época. Assim como hoje aí, as crianças do mundo têm seus heróis aí, o Batman, Super-Homem, não sei mais quem. São homens, né, que na imaginação dos homens seriam aí super-heróis, pessoas com poderes, né, extremos, poderes especiais, né, cada um com seu poder aí, e vários outros heróis que inventam por aí. Naquele tempo, estes homens eram os heróis de todas as crianças, né, e até dos mais velhos, de todos. Eram os heróis, os valentes, os homens poderosos daquela época. Mas veja bem que contra o gigante Golias ninguém lutou. Mas quando Davi vence esse gigante, ele agora conquista o coração de todos. Quando Davi sai então fugindo de Saul para não ser morto por Saul, esses homens se juntam a Davi. Eles veem em Davi a saída para a situação que eles enfrentavam, porque eram os homens aí que tinham um poder muito grande físico, mas não sabiam como nem onde usar esse poder, e eles não tinham uma condição psicológica para atuarem, para fazer alguma coisa. Eram homens que estavam desgostosos da vida, endividados, né? Eram homens que precisavam de um líder, precisavam de alguém
que os encorajasse, que desse sentido à vida deles. E foi isso que Davi fez. Então, nossa vida também é assim, nossa vida espiritual, muitas vezes nós estamos passando por problemas, situações difíceis, mas devemos lembrar que nós temos um líder e que nós não podemos aí abaixar a cabeça e nos deixar vencer, porque nós temos um líder à nossa frente, nós temos alguém para seguir e ele nunca perdeu luta nenhuma. Glória a Deus por isso.